nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, espantada com as palavras que acabaram de sair da boca do delegado. Irene insiste perguntando o que foi que ele disse. Nesse momento, Graça encara Marino com um olhar intimidador. Borrado de medo, ele verá Irene se aproximar e dizer que escutou ele chamar Danielzinho de filho e exige uma explicação. Mesmo encurralado, Marino dirá que ela entendeu errado, mas Irene o pressiona, dizendo que não está louca da cabeça. Gaguejando, Marino nega que seja o pai do filho de Graça e justifica sua presença no quarto de Danielzinho, dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Desconfiada, a vilã questiona quem ia querer o mal de seu neto. Ela logo pensará em Agatha, ou talvez que alguém esteja querendo dar um susto na família. Aliviado, o delegado promete descobrir quem mandou o recado e dirá que vai colocar policiais de plantão na frente da mansão. Querendo se livrar de Marino, a fingida da Graça agradece a preocupação dele, que ele já viu que Danielzinho está bem, mas agora ele precisa descansar. Irene verá Graça e Marino deixar o quarto. A sós pegará o bebê no colo e deixará claro o seu desespero. Meu neto, filho do meu Daniel, aquela serpente venenosa da Agatha, está querendo me assustar. Ela quer me fazer acreditar que você não é meu neto, mas você é meu netinho amado. Enquanto isso, na parte de baixo da casa, Graça diz a Marino que desconfia que Agatha possa ter alertado Irene sobre o segredo deles. Intrigado, Marino pergunta do que ela está falando. Graça revelará que Agatha sabe que Danielzinho é filho dele, que ela esteve na boutique fazendo ameaças. Enquanto isso, Agatha está andando em uma rua deserta. Ela pegará um celular com um lenço para não deixar suas digitais e jogará o aparelho numa lixeira. Triunfante, a mulher ainda olhará para os lados para confirmar que não foi vista por ninguém. Mas Graça e o delegado que se preparem, porque Irene ficará remoendo as palavras do delegado e, com dúvidas, decidirá fazer um teste de DNA com um menino. Diante disso, ela procura Silvério e pede ajuda para pôr um fim na angústia. Admite ter dúvidas sobre a paternidade de Danielzinho. Silvério questiona se ela desconfia quem seja o pai do filho de Graça. Séria e ao mesmo tempo preocupada, Irene diz que espera ser só uma suspeita infundada, mas não pode viver com essa dúvida. Precisa ter certeza que o bebê é mesmo filho de Daniel. Ela então pergunta ao advogado se ele sabe como fazer o teste sem que ninguém saiba. Esperto, ele dirá que existem laboratórios que fazem o que chamam de testes anônimos. No entanto, com dúvidas, Irene diz que não poderá levar Danielzinho até um laboratório, pois seria muito complicado. Cheio das espertezas, Silvério explicará que ela pode conseguir um kit para a coleta domiciliar das amostras. Basta que a senhora colha um pouco da saliva da criança e forneça a amostra de um parente, no caso, a senhora mesma. Irene agradece as instruções e sairá decidida a desvendar o mistério. Após comprar o kit, ela entrará no quarto e colherá a saliva de Danielzinho. Nesse momento, Graça entra no quarto e vê Irene guardando o material. Questiona o que aquilo significa. Irene fala: eu vou fazer o teste de DNA com uma amostra minha e outra do Danielzinho, para saber se você está me enganando, Graça. Irene afirma que ficou em dúvidas depois que pegou Marino chamando Danielzinho de filho, e por isso resolveu agir. Em choque, a loira falará que não vai permitir, e descontrolada, tentará arrancar o pote da mão de Irene. Na confusão, ele cairá no chão e se espatifará. Desesperada, Graça avisa: eu não vou permitir, ouviu bem? Não vou. Irene encara a golpista e avisa que não precisa mais fazer exame nenhum. Você acabou de me confirmar a minha suspeita. Esse menino não é filho do meu Daniel. Não é mesmo. Desesperada, Graça fica sem palavras. Percebe que Irene descobriu tudo. A vilã começará a chorar com a descoberta, dizendo que a criança que venerava, achando que fosse um pedacinho de Daniel, não é mais nada seu. Graça pedirá para se explicar, mas Irene se negará a ouvir.
Não perca o seu tempo. Eu não quero explicação nenhuma. O que você vai fazer agora é simples, Graça. Você vai juntar as tuas coisas e vai sair dessa casa imediatamente. Diante disso, Graça irá fazer as malas. Irene correrá contar para Antônio que Danielzinho não é neto dele. Ele questionará se isso não é um delírio, mas a mulher revelará que Graça mesmo confessou. Antônio ainda ouvirá da boca de sua esposa os detalhes da descoberta. Enquanto isso, no quarto, Graça arruma suas malas, aos prantos. Angelina pergunta o que está acontecendo. A loira diz que até parece que ela não sabe. Mesmo assim, a governanta insistirá dizendo que não sabe. Graça afirma que ela foi falar para Ágata sobre Danielzinho ser filho do delegado. No entanto, Angelina continuará negando, até que a loira grita mandando ela parar de se fazer de sonsa. Antônio ouvirá os gritos e corre ver o que está acontecendo. Assim que entra no quarto e não aceitando ter sido feito de besta, fala: "Quer dizer então que eu abriguei em minha casa uma víbora? Que mentiu sobre o que há de mais sagrado na minha vida? Você enganou todos nós. Me fez amar essa criança como um neto? Sua rampeira, sua vigaristazinha, mulher vulgar." Graça pede desculpas e avisa que ele pode ficar tranquilo, que vai sumir e nunca mais ele verá sua cara de novo nessa vida. No entanto, Tonhão não consegue segurar a mistura de sentimentos e fala: "É melhor você sumir dessa cidade, sumir desse país. Você e a sua família de sem-vergonhas." Graça se treme toda. Diz que ele não precisa se preocupar, vai esquecer o dia que teve naquela casa. Antônio diz: "Não deixa nada. Leva todos esses trapos. Não quero que nada que venha de você fique na minha casa. Agora anda logo, enfia essas porcarias nessa mala. E vaza, antes que eu faça uma besteira." Caio ficará sabendo através de Flor que Danielzinho é filho do delegado. Na mesma hora ele procura a Graça, exigindo que ela fale por que enganou a todos. Ela admitirá seus erros, mas Caio não aceitará as justificativas. Enquanto isso, Irene procura a Ágata na pousada, querendo saber por que ela armou para que Graça fosse desmascarada. Ágata jogará na cara da rival que fez o que fez por seu belo prazer de ver ela assim em total desespero. As duas se encaram e brigam feio, até que Ágata consegue segurar e torcer o braço de Irene. Irene sairá da pousada ainda mais abatida. E após sentir falta de Danielzinho, a mulher de Antônio toma uma medida chocante. Oferece uma fortuna para ter o bebê de volta. "Eu vim te fazer uma oferta, Graça. Eu quero Danielzinho. Eu dou o dinheiro que você quiser para ficar com ele. Eu salvo a sua família da ruína. Mas você deixa ele comigo para sempre. E eu viro a mãe dessa criança." Enquanto isso, Antônio será informado por Silvério que ele terá que parar com as extrações dos diamantes. Completamente furioso com a notícia, o ricaço fala: "Nem pensar. Eu não vou parar de arrancar os meus diamantes daquelas terras. Pode tirar o cavalo da chuva, Silvério." O advogado diz que se ele não cumprir a ordem e continuar com a extração, será preso. Antônio fala que Silvério foi incompetente. Não poderia ter perdido para Rodrigo essa batalha. O advogado diz que entrará com um recurso para tentar derrubar a liminar que está impedindo dele continuar perfurando as terras. Entretanto, Tonhão estará tomado de raiva. "Eu não vou esperar por você coisa nenhuma, Silvério. Aquela viúva deve estar rindo da minha cara agora. Quero ver quem vai ser capaz de me enfrentar." Silvério verá Antônio deixar sua sala e, sabido das coisas, fala: "Esse homem ainda vai acabar estragando tudo e depois botando a culpa no meu." Antônio ligará para Vinícius, marcando uma reunião. Logo depois, o homem avisa ao geólogo que é para ele reunir a equipe de trabalho para começar a perfurar as terras atrás dos diamantes. Assim como Silvério, Vinícius alertará que eles estarão descumprindo uma ordem judicial, que isso pode terminar em cadeia para todo mundo. Ainda mais zangado por ninguém ir a seu favor, Antônio manda: "Eu não te perguntei o que você acha, Vinícius. Eu tô mandando você juntar os teus homens e começar a trabalhar. Aquelas terras são minhas, os diamantes são meus." Antônio diz para ele deixar de ser frouxo
e honrar o que tem no meio das pernas. Você não precisa ter medo, rapaz. Eu vou te ensinar a ser homem de verdade. Cabra macho. Antônio afirma que estará com ele no local de trabalho e prevenido contra qualquer um que inventar de se meter a besta com ele. Vinícius diz que se é assim, então tá tudo bem. Irene também será contra a decisão de Antônio, que Aline pode usar isso contra ele depois. Mesmo assim, Antônio dirá que já decidiu, que não irá recuar. Eu não tenho medo dessa liminar. Esse juiz aí, esse papel pra mim não vale nada. O que vale é o peso do meu nome, Irene. Na sequência aparecerá Vinícius, comandando a extração dos diamantes. Lúcio verá Antônio assistindo aos trabalhos e correrá avisar Aline. Aline, o Dr. Antônio voltou. Está perfurando as terras, junto daquele geólogo. Aline ficará mais uma vez transtornada com a audácia de Antônio. Por isso dirá que vai pegar a espingarda para dar um corridão nos intrusos. No entanto, Jonatas aparece e percebe que ela está precisando de apoio emocional. Jonatas tentará impedir que ela faça algo que não terá volta. Não faz isso, Aline. Se pegar essa espingarda, aquele verme do Dr. Antônio vai usar isso contra você. Essa gente não vale nada e você sabe muito bem disso. Cega de raiva, Aline pergunta se ele está do lado dela ou do lado de Antônio. Jonatas diz que está do lado dela agora e sempre, mas que é preciso pensar antes de agir para pegar Antônio de jeito. Esse sem vergonha é muito audacioso mesmo, Aline. Tá descumprindo uma ordem do juiz. Isso é para você ver o tipo de gente que estamos lidando. Aline diz que não vai aguentar ficar parada vendo Antônio fazer o que bem quiser e nada acontecer com ele. Jonathan diz que não é bem assim, que tem uma ideia para fazer Antônio se dar mal. Nós vamos armar uma ratoeira para esse rato do Dr. Antônio. Vamos gravar ele, Aline. Filmar e mostrar pro Dr. Rodrigo. Certamente essa é a melhor atitude que nós podemos tomar agora. Aline concorda com o plano e começará a gravar os pilantras. Em seguida levarão até Rodrigo, que analisa. Com essa gravação, podemos ferrar o Dr. Antônio. Afinal de contas, ele não está cumprindo uma ordem judicial. Aflita e preocupada, Aline fala: eu quero ver o Dr. Antônio fora das minhas terras. Se isso não acontecer, eu juro que vou pegar a minha espingarda. Só que dessa vez eu vou atirar para valer. Ainda mais preocupado, Jonatas pede para ela esperar Rodrigo tomar as providências cabíveis. Aline diz que já está de saco cheio, que não aguenta mais ver a cara de Antônio e muito menos a da Irene. Rodrigo avisa que irá pessoalmente até o juiz do caso levar a gravação. O advogado fará o que prometeu e o juiz acatará o pedido dele. Expedirá um novo documento. Um oficial de justiça chegará no campo de trabalho avisando que tem uma ordem do juiz para que seja interrompida a extração dos diamantes imediatamente. Cheio de si, Antônio retruca: ô, seu oficialzinho, essas terras são minhas. E ninguém vai me impedir de extrair os diamantes. Vinícius, continua os trabalhos. Não para não. O oficial avisa que tomará medidas severas se ele não cumprir a ordem. Mesmo assim, Antônio fala: o quê? Só rindo mesmo da tua cara. Parar por quê? Por causa desse papelzinho que um juizeco assinou? Você é um borra-botas. Olha só o que eu faço com esse papel. Antônio rasga o papel e manda Ramiro expulsar o homem da lei. O oficial informará que Antônio poderá ser preso por isso. Antônio retruca: eu preso? Mas você já está me irritando, rapaz. Com tanto frufru, faz o favor, se retire. Some daqui, chispa! Expulso das terras por Ramiro, o oficial terá uma conversa com o juiz do caso. E em seguida chegará à delegacia. Ele entregará a Marino uma ordem de prisão preventiva para Antônio. Marino ficará borrado. A sós, falará a si mesmo: meu Deus, e agora? Eu vou ter que prender o Dr. Antônio. Enquanto o delegado não chega, Antônio explicará para Irene que botou o oficial de justiça para correr. Com medo de perder as terras, a vilã diz que o juiz não vai deixar isso assim, que eles ainda podem se dar muito mal por culpa dessa atitude dele. Mesmo assim,
Tonhão estufa o peito, diz que não tem medo de ninguém, que na cidade de Nova Primavera não existe homem capaz de colocar as mãos nele. Nessa hora o delegado bate na porta. Será o próprio Antônio quem o atenderá. Mesmo tremendo de medo, o delegado toma coragem e fala: o senhor descumpriu uma ordem judicial e ainda mandou agredir um oficial de justiça. Doutor Antônio, o senhor está preso. Na mesma hora, Tonhão retruca: você não seria doido de me prender por causa dessa besteira de ordem judicial? Eu não fiz nada, é a minha palavra contra a desse oficialzinho Zé Ruela. Marino dirá que Antônio poderá provar sua inocência, mas terá que acompanhá-lo à delegacia, que agora as coisas mudaram. O delegado dará a entender que não compactuará mais com os crimes do vilão. No entanto, Tonhão não se intimidará e atacará. Está dizendo isso, delegado? Porque agora se enrabixou pela Lucinda. Está se sentindo o próprio galinho, não é? Eu conheço isso. O homem se apaixona e quer se mostrar pra amada. Ainda mais a bobalhona da Lucinda, que é toda certinha. Irene diz que Antônio não pode ser preso, pede ao delegado deixar isso no esquecimento. Marino diz que a mordomia acabou e que vai levar Antônio preso nem que seja na marra. Enlouquecido, Antônio sapateia e fala: você sempre fez tudo errado, delegado. E isso não vai mudar. Não me venha bancar o paladino da justiça pra cima de mim. Eu conheço bem o seu tipo. Quanto você quer? Quanto? Seu preço costumava ser até bem barato. Diga quanto você quer para esquecer isso tudo. Marino se manterá firme diante do ricaço e recusará a tentativa de suborno. Eu não quero nada. Só vim cumprir com a minha obrigação. Eu não queria ter que fazer isso. Mas se o senhor resistir à prisão, vou ter que algemá-lo. Antônio duvidará da atitude do delegado, mas Luíde o aconselhará a ter calma e ir com ele. Diante disso, Tonhão fala: está certo, eu vou com você. Mas o que você está fazendo comigo, Marino, vai ter volta. Ao saber da prisão do inimigo, Aline irá até a delegacia humilhar o machão. Você e sua mulher são gente muito baixa, doutor Antônio. Vocês não passam de 2 vigaristas, 2 ladrões. Antônio exigirá que ela pare, afirmando que irá quebrar a cara dela. Mas Aline continua jogando na cara do impostor que ele sempre foi capaz de tudo para botar a mão no que não lhe pertence. Irritado, o Antônio manda ela calar a boca e sair da sua frente. Mesmo assim, Aline gritará que as terras são dela por direito e que vai lutar na justiça por elas, que elas são o chão que lhe pertence. Entretanto, Antônio estará na rua em menos de 24 horas depois, livre, leve e solto. Será a partir dessa cena que o delegado será perseguido por Antônio. Chega no escritório de Silvério, pedindo ajuda para acabar com a carreira do delegado. Matreiro velho, Silvério diz que sabe como fazer o delegado se ferrar. A gente só precisa arrumar alguém para entrar no quarto daquele delegado. Colocar lá um pozinho proibido, entendeu? Igual aquele tal de Gentil fez com o senhor daquela vez. Antônio completa: depois a gente liga, denuncia e manda aquele delegado infeliz pra cadeia. Agora só falta achar alguém capaz de entrar naquele quarto, alguém com peito, pra fazer esse tipo de serviço. Antônio deixa o local pensando em mandar Setembrino fazer o serviço, mas logo mudará de ideia. Chamará Ramiro. Escuta aqui, seu inútil. Você vai conseguir uma certa quantia daquele pozinho proibido, tá me entendendo? E vai entrar e colocar no quarto daquele delegado safado. Tremendo de medo, Ramiro questiona: patrão, tem certeza que é pra fazer isso? E se aquele delegado me pegar ponhando esse tal pó lá? Antônio manda ele deixar de ser fraco, que é pra cuidar quando o Marino não estiver na pousada. Entra na surdina, coloca o produto e sai, do mesmo jeito que você entrou. O resto você deixa comigo? Ramiro sairá apressado. Conseguirá uma certa quantia do pozinho proibido. Entrará no quarto do delegado, colocará o produto e sairá de fininho. Na sequência, Ramiro aparecerá ligando e avisando Antônio que o serviço está feito. Na mesma hora, Antônio ligará para a Polícia Federal, de um outro número. Eu gostaria de fazer uma denúncia anônima.
Isso mesmo, coisa pesada. Sobre o delegado aqui de Nova Primavera. Antônio dará o endereço da pousada. Marino será preso por estar em posse do produto, além de ser afastado do cargo. Mais tarde, Tonhão convocará Ramiro, avisando que tem um outro serviço sujo para ele desempenhar. É a viúva, é ela. Chegou a vez daquela mulherzinha sair do meu caminho. Ramiro pergunta se é para dar um susto ou para mandar ela pro céu. Antônio diz: pro inferno. Dessa vez é pro inferno. Enquanto ela estiver pisando nessa terra, eu não vou conseguir arrancar os meus diamantes em paz. Ramiro cuida a Aline, espera e no momento certo fala: Ih, tá na hora de pegar essa mulher e fazer o que o meu patrão mandou. O sem vergonha pega a Aline na marra e a colocará à força dentro do carro. Acontece que Caio reconhecerá o carro do Ramiro passando por ele. Intrigado, se pergunta: meu Deus, parecia ser a Aline dentro do carro daquele miserável. Caio perseguirá o carro de Ramiro. E o sem vergonha pelo retrovisor vê o rapaz e acelera o máximo que pode. Não demora muito para Caio passar pelo carro de Ramiro. O capanga de Antônio tentará acertar o rapaz, mas Aline morderá o braço do sem vergonha. Ramiro entrará em uma rua lateral. Caio não deixará ele escapar. Decidido a resgatar Aline, falará com bravura: Aline, eu vou te salvar. Esse infeliz que se prepare. O rapaz segue o rastro do sem vergonha, com o pé cravado no acelerador. Quilômetros depois, Caio conseguirá alcançar o bandidão. Novamente Aline morderá o braço de Ramiro. Caio aproveita e puxará o sem vergonha para fora. Joga no chão e questiona: quem mandou você fazer isso? Fala, Ramiro, seja homem. Ramiro começará a choramingar aos pés de Caio, dizendo que não se lembra de nada, que teve um surto. Mas Caio não acredita. Diz que ele é bem são da cabeça, que é melhor falar antes que faça uma loucura. Fala, Ramiro, foi meu pai. Foi ele ou não foi? Borrado, Ramiro entregará Antônio. Diz que ele arquitetou tudo. Pagou para Aline desaparecer do mapa. Nessa altura da trama, Caio desconfiará que Antônio está por trás da prisão do delegado. Por isso, Caio pressiona Ramiro. Foi o meu pai que armou para o delegado ser preso. Ele fez isso também. Tô certo ou não tô? O bandido revelará que sim, que foi Antônio quem ordenou que o pó fosse colocado no quarto do delegado. Mesmo assim, Caio não perdoará. Dará uma surra no sem vergonha, que ele jamais pensou que levaria na vida, por ter feito a Aline passar esse sufoco. Caio salva a Aline e mandará Antônio para a cadeia. E com a confissão de Ramiro, Marino voltará a atuar no cargo de delegado. Aline vai recuperar as terras definitivamente e o casamento acontecerá. Aline revelará a Caio que está grávida dele, esperando um guri. Você gostou que Antônio foi para a cadeia? Se sim, deixa o like nesse vídeo. Se você gosta do casal Caio e Aline, deixa um coraçãozinho para eles. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste a novela Terra e Paixão. Eu também peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E ainda tem mais novidades para você. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.